Imagine-se observando o fluxo contínuo de pensamentos que atravessam sua mente. Cada pensamento, uma narrativa interna que parece tão real, tão intrinsecamente ligada à sua identidade. Agora, permita-me apresentar um conceito que pode desafiar essa percepção profundamente arraigada e a ideia de que você não é seus pensamentos. A maioria de nós passa a maior parte do tempo identificada com nossos pensamentos. Em outras palavras, tendemos a acreditar que somos as vozes interiores que constantemente conversam em nossas mentes. Essa identificação com o pensamento é a base de muitos desafios mentais e emocionais que enfrentamos. Apegamo-nos aos nossos medos, preocupações, arrependimentos e expectativas, permitindo que eles moldem nossa visão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. O ego representa a consciência individual e a identidade pessoal de uma pessoa. Está diretamente ligado à nossa percepção de quem somos no mundo e como nos relacionamos com os outros. O ego é influenciado por fatores culturais, sociais e pessoais e é responsável por lidar com as demandas do mundo exterior e tomar decisões racionais. É a identificação com o ego que nos faz atacar, nos comparar ou ceder ao vício. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com nosso grau de resistência ao momento atual, e isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Existem dois níveis de sofrimento: o que você cria agora e o que tem origem no passado que ainda vive em sua mente e em seu corpo. Ou seja, resistimos ao agora todas as vezes que nos identificamos com o passado ou vislumbramos um futuro. Por isso, é necessário dar um passo atrás e adotar uma perspectiva de observador em relação aos nossos pensamentos. Isso implica reconhecer que os pensamentos são produtos da mente, do ego, mas não são necessariamente a totalidade de nossa identidade. No entanto, a prática de desidentificação com o pensamento não é uma tarefa simples. Requer conscientização constante e paciência consigo mesmo. Começa com a simples observação dos pensamentos, reconhecendo-os sem julgamento, deixando que eles surjam e depois partam. Começa com o estado de presença em pequenos atos do nosso dia a dia, como tomar banho. Sinta a temperatura da água, permita que seus sentidos se conectem com cada matiz de sensação que ela traz. Deixe a água, inicialmente fresca, envolver suavemente seu corpo, como um abraço líquido que acaricia a sua pele. À medida que ela escorre sobre você, preste atenção ao choque suave, o impacto delicado na sua cabeça. É como uma massagem suave, uma carícia refrescante que desperta os sentidos. Observe os caminhos que a água traça ao escorrer pelo seu corpo. Cada gota segue um percurso único, dançando ao longo da sua pele, criando pequenos riachos que se encontram e se separam. Algumas gotas seguem direto como uma cachoeira suave, enquanto outras fazem pequenas pausas, formando pequenas poças temporárias que deslizam suavemente pelo seu corpo. É uma sinfonia de sensações, uma coreografia natural que acontece a cada banho. Nesse momento, você está plenamente presente, imerso na experiência sensorial do agora. Cada gota de água é uma bênção, uma oportunidade de se conectar com a simplicidade e a beleza do momento presente. Enquanto a água continua seu fluxo constante, você está ali, presente, sentindo cada sensação, deixando ir os pensamentos que normalmente ocupariam sua mente. Com o tempo, essa prática pode levar a uma profunda mudança na forma como você experimenta a si mesmo e o mundo. Em essência, libertar-se da identificação com o pensamento é uma jornada de descoberta e consciência. É uma busca pelo eu que vai além das narrativas mentais e das histórias que contamos a nós mesmos. É um convite para se conectar com a essência interior, onde a paz, a clareza e a verdadeira identidade podem ser encontradas.